que nós temos agora, no presente momento, é o Elon Musk interessado na Amazônia. Que interesse repentino é esse, hein, colega? Você acredita que exista uma agenda secreta dos poderosos do planeta para controlar e dominar o nosso planeta? Ou você é do tipo mais normalzinho, que acredita que tudo que acontecerá no futuro é um resultado daquilo que nós estamos fazendo hoje, no presente momento? Eu sou Carol Capel, a sua Illuminati favorita, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os planos secretos do Elon Musk para o futuro da humanidade. Antes de nós começarmos, eu preciso que você me responda uma pergunta. Por que mesmo que o Elon Musk precisa discutir, ou falar, ou planejar o futuro da humanidade? Ele é o quê? É um político? Ele é um salvador? Ele é um messias? Ele é o anticristo? Ou ele é um bilionário? Apenas mais um bilionário? Eu fiz essa pergunta justamente porque você não vê nem os políticos e nem as Nações Unidas discutindo o futuro da humanidade. Mas você vê o Elon Musk falando abertamente sobre isso. Mas assim, vamos por partes porque nós temos várias coisas a considerar dentro desse vídeo aqui. Não sabemos se é verdade, mas tudo leva a crer que o Elon Musk tem exatos os mesmos interesses que nós temos aqui dentro desse canal. Diz ele que ele dedicou parte grande de sua vida à leitura de textos religiosos, textos antigos, de civilizações antigas, e que o propósito dele era entender o verdadeiro significado da vida. Não é isso que a gente faz aqui nesse canal todos os dias, segundas, quartas e sextas? Estamos estudando, lendo, reconhecendo, investigando textos antigos, religiões e tentando entender o significado da vida? Poxa, Elon, vem aqui trabalhar com a gente. Segundo ele, através desses estudos, ele tentou buscar e entender o porquê da humanidade, o motivo pelo qual nós existimos. Olha que bonito, que profundo isso! E foi estudando então que ele chegou até o Guia do Mochileiro das Galáxias, que tem até um filme, é daquele Douglas Adams. Já assistiu ou já leu o livro? Esse livro faz parte de uma série de livros do mesmo autor. Esse autor é muito empenhado em basear os seus livros, as suas histórias, nas leis da física. O livro em si é muito foda, mas o filme é meio tosco. Já adianto para quem quiser assistir, aí não vai esperando grandes coisas. Elon Musk então diz que leu esse livro e juntamente com programação, programação de softwares e computadores, ele juntou as duas áreas. Utilizou esses conhecimentos para abrir suas empresas. E eu não julgo não, tá? Porque eu baseei a criação da minha empresa no Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, então quem sou eu para julgar, não é mesmo? Mas a agenda do Elon Musk para o futuro da humanidade, essa sim é perigosa, essa sim é preocupante. E se realmente tudo que está nessa agenda acontecer, sério. Ele disse em uma entrevista que a humanidade tem jeito sim. Basta apenas que a gente resolva os problemas de mudanças climáticas, energia sustentável, que a gente resolva os atuais problemas de trânsito. Falou inclusive até em redução populacional. Gente, essa questão da redução populacional, isso paga a conta de muita gente aqui na internet. Tem muito conspirador que ganha muito dinheiro por mês para ficar falando que existe um plano secreto do governo para acabar com a população, para reduzir a população, que esse é o goal, que esse é o fim. Enfim, são 629 vídeos por semana só falando sobre isso aqui no YouTube. Só que o Elon Musk vai no contrário dessa história. De acordo com ele, a redução populacional não é algo bom. Então a conspiração que vocês estão fazendo está errada, vocês estão conspirando com o cara errado. Mas vamos falar a verdade verdadeira agora do fundo dos nossos corações. A redução populacional seria sim muito boa para o planeta. A verdade é a verdade. A gente não tem como lutar contra a verdade. Seria bom, seria. Só que esse é o tipo de discurso que você tem que ter quando você quer agradar massas. Você tem que falar que redução populacional não é bom, porque senão você não agrada. Eu mesmo, só de ter falado que é bom, eu já não agradei o povo. Existe também todo um discurso de vários dos poderosos do mundo em defesa
à energia nuclear, ao estudo da energia nuclear e aos potenciais nucleares. E não é à toa, né? Todo mundo sabe por quê. O plano secreto do Elon Musk mais recente foi revelado no Twitter, e por ele mesmo. Ele foi lá e comentou apenas: Nuke Mars. Mas, Carol, o que é nuke? Nuke são explosões nucleares. A ideia do Elon Musk é explodir Marte, conduzir diversas explosões termonucleares em Marte. Mas para quê? Bom, de acordo com ele e de acordo com a ciência, existem cápsulas de gelo muito densas em Marte. Se você explode todas essas bombas termonucleares, você aumenta a temperatura do planeta, fazendo com que essas cápsulas de gelo derretam. E tem-se então água líquida no planeta, aumenta a temperatura do planeta, fazendo com que o planeta Marte fique mais habitável. No momento atual, só o que nós temos dessa ideia é uma camiseta. Eu não preciso aqui lembrá-los o que aconteceu na última vez que algum órgão do planeta Terra tentou explodir uma bomba nuclear em algum planeta ou satélite aqui do Sistema Solar. O que aconteceu? Eu não preciso lembrá-los das missões Apollo. Mas, caso você tenha curiosidade, eu recomendo que você assista ao documentário do Buzz Aldrin, contando qual era o verdadeiro propósito das missões Apollo, que era explodir uma bomba nuclear na Lua. Bom, eu não preciso lembrá-los quem apareceu lá na Lua para impedir que a missão Apollo fosse cumprida. O que aconteceu com essa bomba? Por que ela não explodiu na Lua? Bom, isso aí é história de outro vídeo aqui no canal. Mas se essa ideia do Elon Musk de explodir bombas termonucleares em Marte vai dar certo, só o tempo irá nos dizer. O que nós temos agora, no presente momento, é o Elon Musk interessado na Amazônia. Que interesse repentino é esse, hein, colega? Bom, eu vou ler a notícia aqui com vocês, tá? E vocês prestem bastante atenção na notícia. A notícia é do portal Exame e saiu agora essa semana, no dia 20/5/2022. Elon Musk no Brasil. Como a Starlink poderá ser usada na Amazônia? Além de levar internet rápida para lugares que o 5G não pode acessar, espera-se que os satélites dos Além de levar internet rápida para lugares em que o 5G não poderá acessar, espera-se que os satélites do bilionário... eu tô falando, na revista Exame tá escrito errado. Tá escrito, espera-se que os satélites do bilionários... Eu já tentei ler 4 vezes e não sai. Auxiliem no controle de incêndios e desmatamentos ilegais na floresta amazônica. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, se encontrou hoje, no dia 20, com o presidente Jair Bolsonaro. O encontro com Bolsonaro e com empresários aconteceu na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo, por volta das 10 horas, em paralelo ao Conecta Amazônia, o evento para discutir marcos regulatórios na Amazônia e conectividade nas escolas. No Twitter, Musk comemorou sua visita, entre aspas, super animado por estar no Brasil para o lançamento do Starlink para 19 mil escolas desconectadas em áreas rurais e o monitoramento ambiental da floresta amazônica. Eu fui bem clara? Então tá bom. O projeto em questão envolve a Starlink, empresa de Musk, que opera satélites em baixa no Brasil. Prevê oferecer internet ultra rápida em regiões onde o 5G não deverá atingir por conta do alto custo de infraestrutura. O primeiro encontro para tratar do projeto aconteceu em dezembro do ano passado entre o ministro das Telecomunicações, Fábio Faria, e o bilionário. Segundo Faria, com os satélites da Starlink, além de levar a internet para lugares remotos, será possível atuar no controle de incêndios. Eu tô rindo porque é muita piada. Controle de incêndios e desmatamentos ilegais na floresta amazônica. Mas qual a diferença entre os satélites comuns e o Starlink? De acordo com Musk, a Starlink opera por meio de uma constelação de vários satélites que orbitam a uma distância próxima da Terra, aproximadamente 550 quilômetros. Enquanto isso, os satélites tradicionais geoestacionais orbitam o planeta a 35 mil quilômetros de altitude.
Segundo a Starlink, por funcionar por meio do vácuo no espaço, é possível enviar e receber informações mais rapidamente do que o sistema de cabos de fibra ótica, algo que foi possível por conta de outro negócio do bilionário, a SpaceX. Tudo está conectado. A empresa aeroespacial que investiu bilhões para construir o Starlink e cobrir a Terra com internet ultra rápida. Aí tem aqui embaixo uma parte falando sobre a internet de guerra e aí o aval da Anatel e quanto custa o Starlink para o Brasil. Isso não é importante aqui para o momento da nossa análise. Na segunda-feira dessa semana saiu uma descoberta recente de que uma cidade de mais de 10 mil anos de idade está começando a aparecer ali na Amazônia. Na semana passada, nós entrevistamos Rafael Hungria, pesquisador do Dáquila Pesquisas, que também está fazendo um trabalho na Amazônia. Tudo parece estar extremamente bem conectado. Muito legal tudo isso. Parabéns ao Elon Musk por querer levar internet super rápida para as escolas. Já o monitoramento da floresta amazônica e desses incêndios que são tidos como ilegais, mas a gente sabe muito bem que não são. A gente sabe muito bem que esses incêndios e essas queimadas, esse desmatamento tem aval do governo. Nós vamos aqui mudar de assunto agora. Eu vou apresentar para vocês uma história do Elon Musk que talvez você não saiba, que talvez você não tenha tido acesso. E aí depois, no final dessa história, depois de saber exatamente quem é o Elon Musk de verdade, verdadeira, aí você decide se você acha que esse empenho todo é genuíno, real, porque ele quer realmente ajudar a humanidade ou reticências. A gente tem várias opções, tá bom? Nós, seres humanos normais, com catupiry virilha e suvaqueira, nós temos sempre essa impressão que do dia pra noite a gente pode ficar super rico, bilionário. Por quê? Porque outras pessoas fizeram, não é verdade? As pessoas sobem em palcos de TED Talk, contam suas histórias de vida, de onde elas vieram, ou seja, do nada, e você se sente super motivado a fazer o mesmo, porque afinal de contas, se aquela pessoa veio do nada e você também veio do nada, vocês dois podem ser bilionários, certo? Mas essa história dessa origem humilde dos bilionários, ela é marketing. É uma história de marketing, meus amigos. É uma história muito bem construída, com toda uma assessoria por trás, para fazer com que você compre ainda mais a história. A família de Elon Musk era extremamente rica em Pretória, na África do Sul. Eles tinham minas de esmeralda. Sem contar que toda a história da vida do Elon Musk, todo o storytelling, toda a narrativa é construída em cima do mito da porta de garagem. A história do mito da porta de garagem são daquelas empresas, geralmente de tecnologia ou de software, como Facebook, como Amazon, como Disney. A Disney também está incluída nessa historinha. Que são empresas que começaram aonde? Elas começaram dentro de uma garagem. E aí você pensa assim, nossa, olha que bonito. O cara começou numa garagem, sem nada, sem ter nada. E olha onde ele chegou. Então é um mito, chama o mito da porta de garagem. É uma história construída para que a gente acredite em algo e para que fique mais bonito. Mas é meio óbvio que o Elon Musk vivia nos Estados Unidos graças ao dinheiro do pai dele. Quando ele se mudou da África do Sul para os Estados Unidos para fazer faculdade, o pai dele investiu 28 mil dólares na empresa dele. Agora a pergunta, você que está aí com o seu micronegócio, você que tem vontade de empreender, o teu pai tem 28 mil dólares para investir na tua empresa? O meu pai não tinha 28 mil dólares para investir na minha empresa. Agora ele tem muito menos, porque ele morreu. Se você quisesse começar uma empresa hoje, ia ter alguém que ia chegar com 28 mil dólares e falar para você, toma aqui para você começar a tua empresa lá na garagem. Então todas as histórias dessa galera, principalmente lá do Vale do Silício, lá na Califórnia, é isso, é a pessoa que não tem casa, que não tem carro, que é coitadinho, olha, começou na garagem. Olha, começou no dormitório da faculdade. Tá, mas o Zuckerberg começou no dormitório de uma faculdade pica, né? Ele começou no dormitório de Harvard. Não é da UniABC ou da FMU em São Paulo, que nem dormitório tem. E o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que esse mundo é uma ilusão. Todo mundo aparenta ser alguma coisa, mas na verdade verdadeira, no cerne, nem tudo é como aparenta ser. E nós não sabemos a verdade por trás das pessoas que nós admiramos. A gente admira essas pessoas porque a gente viu a história deles sendo contada por outras pessoas, sendo contada por uma empresa de marketing que construiu a história, deu um texto, falou, sobe lá no palco do TED Talking e conta a sua história. Mas você já foi pesquisar sobre a história verdadeira do Elon Musk, por exemplo?
Pesquisa no Google sobre a história da PayPal, que tecnicamente o Elon Musk foi o co-criador, ele ajudou a criar. Pesquisa se isso é verdade. Ou então faz isso, ó. Pesquisa como que o Elon Musk reagiu quando seu primeiro filho, com apenas 10 dias de vida, morreu. Pesquisa lá no Google, vai lá. Pesquisa também quem realmente fundou a Tesla Motors. Porque a gente sabe que foi o Elon Musk, não sabe? Pesquisa lá, vê se foi ele mesmo. E toda essa história de greenwashing por trás dessa história de carros elétricos, você sabe o que é greenwashing? Você sabia que para produzir um carro elétrico se polui tanto quanto para produzir um carro a gasolina? E que as baterias vão levar a humanidade à falência por causa da quantidade de poluição e por causa da quantidade de água que vai para produzir uma bateria? Pesquisa sobre isso, mas não, o futuro da humanidade é o carro elétrico, não é? Bom, pelo menos é isso que eles fazem você acreditar. E você acredita, porque afinal de contas, daqui 20 anos, se você não tiver um carro elétrico, você nem vai conseguir entrar nos centros das cidades. Porque sim, será proibido, inclusive aqui na Polônia nos próximos 5 anos. Tá? E daí você tem que botar um adesivinho lá no teu carro pra falar que teu carro é elétrico, senão você não entra no centro da cidade. Tem todo um paranauê que vai mudando com o tempo. Você já pesquisou, por exemplo, se o carro elétrico polui realmente menos do que um carro a gasolina? Então é muito fácil idolatrar alguém que a mídia construiu. E nós temos construções midiáticas o dia inteiro, de diversas pessoas. Principalmente porque existe uma narrativa muito bem construída em cima da história dele. Existe uma assessoria de imprensa muito empenhada. E essa assessoria de imprensa, ela está empenhada em fazer com que automaticamente a palavra inovação seja atrelada ao nome dele. Pensou em inovação? Pensou Elon Musk. É ó, na hora. Mas eu quero que você faça outra pesquisa quando você acabar esse vídeo. Pesquisa sobre o que os funcionários da Tesla Motors falam sobre ele no ambiente de trabalho. Sobre o ambiente de trabalho. Mas não para por aí não. Depois para essa pesquisa, abre outra aba e vai pesquisar sobre os funcionários da SpaceX. O que eles falam, o que realmente acontece lá dentro. E então, o que nós temos na internet, nos documentários por aí, principalmente na Netflix, é Elon Musk, o Homem de Ferro da vida real. Só que a gente não pode esquecer que mesmo no filme da Marvel, o Homem de Ferro, antes de ser o Homem de Ferro, era um bilionário pau no cu. Tão bonita moça, pena que fala palavrão daí. Né? Então a questão é como você escreve a história, e nós humanos gostamos de historinha. Eu poderia ter vindo aqui e contado uma historinha completamente diferente se eu pegasse só os pontos positivos. E aí você agora estaria utilizando a camiseta do Nook Mars na sua casa para fazer faxina. Mas o que você não sabe é que as empresas de Elon Musk estão existindo graças a subsídios do governo. Agora você, com a tua empresinha aí, na tua casa, tentando empreender, você tem subsídio do governo para existir? Se você quiser abrir um mercadinho que seja na esquina da tua rua, você vai ter subsídio do governo para ter esse mercadinho? Então é aí que a gente começa a perceber que não é só porque você quer que você pode, tá? Você tem que poder para querer, é ao contrário, não querer para poder. Você não é um Musk, o teu pai não é dono de minas de esmeralda na África. Então, se o seu sobrenome não é forte, se você não é neto de Rothschild ou de Rockefeller, você é o quê? Um Silva? Um Siqueira como eu? Caroline de Siqueira. Quem somos nós? Na fila do pão, na line do bread. Você é uma pessoa normal, bem como eu, que tem que pagar contas para viver. Nós vivemos para pagar conta. Vamos aceitar isso logo, que acho que fica mais bonito, né? Então agora, sabendo dessas coisinhas, sabendo de tudo que você soube aqui dentro desse vídeo, você ainda acha que existe um plano para o futuro da humanidade? Que está empenhado, nossa, está super empenhado, que ele quer melhorar o futuro da humanidade. Você ainda acha isso? Você ainda acha que a ideia central, que o cerne da questão é monitorar as queimadas ilegais, levar a internet para as criancinhas? Que lindo isso, cara! Ou que isso é mais uma vez uma maneira de contar uma história? É um pedacinho da história que tá ali. No futuro, no próximo TED Talk, é porque eu levei internet para mais de 19 mil comunidades lá na Amazônia, de crianças pobres. Pôs ali mais um tijolinho na brincadeira. Ou seja,
Tudo isso é uma promoção, é uma propaganda. E tem tanta gente que vive de especulação por aí, que a pessoa nem é, mas especula tanto que a gente até acredita. Isso é natural, isso é normal. E é exatamente por causa disso que o público-alvo do Elon Musk somos nós. Eu, você, nós, millennials deprimidos. E é exatamente por isso que ele vai lá no podcast do Joe Rogan e fica 3 horas lá falando. Porque quem que assiste o podcast do Joe Rogan? Os millennials deprimidos. Nós. E daí ele vai e tuita coisas que a gente gosta de ler, como por exemplo, Nuke Mars. Uau! Eu aposto que um funcionário dele, a pessoa que trabalha ali junto com ele, nem acredita nas coisas que ele tuita. Não acredita nas coisas que ele tuita, não acredita nos TED Talk que assiste, não acredita nas coisas que ele fala no podcast do Joe Rogan, enquanto ele fuma um baseado em fatos reais. Millennials, nós somos assim, nós somos livres, nós queremos ser livres. Olha lá o exemplo, olha como ele é livre. Bom, por enquanto só o que nós temos são camisetas mesmo. De toda essa história que eu contei pra vocês, o que nós realmente temos de físico, de concreto, de feito, de elaborado? Camisetas. Compre a sua. Sabe qual que é o problema, gente? O problema é se aprofundar nas coisas. Não sejam pessoas profundas, fica o meu conselho. Todas essas pesquisas que eu falei pra vocês fazerem, não façam. Quando você começa a se aprofundar nas coisas, você descobre que talvez permanecer na superfície é sim saúde mental. Porque permanecer na superfície te deixa preso na narrativa dos outros, faz com que você acredite na narrativa dos outros, não na tua, não na verdade. Você acredita na história que querem te contar, mas não vê necessariamente a história que existe por trás. Mas se você tá achando tudo isso aqui nesse vídeo de boa, meu, sério, tem gente pior. Tem gente muito pior do que eu aqui nesse vídeo. Tem gente que acredita que Elon Musk é o anticristo. Então assim, a gente tá aqui de boa, num nível normal, falando de coisas normais do planeta Terra. Mas tem uma galera que super acredita que ele é o anticristo, ou seja, tem gente que tá pior que a gente. Tem um monte de gente aí na internet criando teoria da conspiração falando que o Elon Musk é o anticristo. O Elon Musk, o Bill Gates, tem tantos anticristos. É anticristo ou anticristos? Eu acho que é anticristos, né, no final. São tantos que eu não consigo acompanhar, gente. Por favor, escolha um só. Não era só um na Bíblia? Por que vocês querem mais? No final desse vídeo, depois de tudo que você ouviu e depois de todas as pesquisas que você já fez aí na aba, ali do ladinho do seu celular, você decidiu então agora no que você acredita? Você ainda acha que a motivação desse homem é prover internet para as criancinhas? Monitorar as queimadas? Comente aqui embaixo. Eu não vou falar absolutamente nada, nem a minha opinião. Tá? Eu vou deixar que você decida, que você analise e você decida, porque afinal de contas você tem inteligência, QI, né? Você tem poder de decisão e você tem livre-arbítrio. Então eu vou deixar que você decida, tá bom? E eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Tchau!